Olá! Hoje é um dia muito especial para todos nós cristãos e cristãs. Afinal, o drama da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que se iniciou ontem, quinta-feira santa, prossegue hoje e vai até amanhã. Neste dia em que o sofrimento de Cristo e sua doação se tornam mais evidentes, a igreja não celebra a Eucaristia. Porém, o pão eucarístico consagrado ontem é consumido por nós hoje. A liturgia de hoje, especialmente a leitura da narração da paixão de Cristo, segundo o Evangelho de João, quer nos oferecer o significado do sofrimento de Cristo. Afinal de contas, por que assassinaram Jesus de Nazaré? A sua morte já era prevista? Ele sabia desde o princípio de sua atividade missionária que seria morto? São perguntas inevitáveis que merecem uma resposta a partir da liturgia de hoje. O relato da paixão realizado pelo quarto evangelho situa-se no denominado Livro da Glória. Livro da Glória, que vai do capítulo 13, versículo 1 ao capítulo 20, versículo 31. Ou, segundo outras esquematizações, essa passagem está no contexto da Páscoa de Jesus, que vai do capítulo 13, versículo 1 ao capítulo 21, versículo 25. No Evangelho segundo João, há uma singularidade importante. Durante todo o desenrolar do drama de sua prisão, julgamento, condenação, morte, Jesus tem o domínio total da situação. Nem parece que ele é a vítima, o prisioneiro, o réu. João o apresenta mais como aquele que conduz toda a ação. Tanto é verdade que nem narra o beijo de Judas Iscariotes, pois Jesus não precisa ser identificado pelo traidor, uma vez que ele mesmo toma a iniciativa e pergunta: a quem buscais? Como a gente lê em João 18,4. Isso porque, segundo o próprio Evangelho joanino, Jesus sabia de tudo o que estava por acontecer. Podemos reconhecer em todo o relato da paixão e morte de Jesus, segundo João, ao menos 4 grandes temas. Isso mesmo, 4 grandes temas. Aqui eu me inspiro, sobretudo, na explanação de nosso colega José Bortolini. E primeiro grande argumento, primeiro grande assunto. Jesus é o doador da vida nova. Interessante observar que o relato da paixão, segundo João, inicia e se conclui em um jardim. Basta ver capítulo 18, versículo 1 e 19, versículo 41. Sem dúvida, temos aqui uma alusão ao jardim do Éden. Se lá o ser humano não soube se comportar e realizar a escolha certa, rejeitando a vida e colhendo como consequência a morte, aqui Jesus ensina o modo de possuir a vida. E como é isso? É mediante a doação gratuita em favor dos outros. Jesus é a nova árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, ele pede de nós um posicionamento a favor dele e da vida que ele nos traz, ou contra ele e a favor da morte. O segundo grande tema desse relato da paixão segundo João. A paixão revela o conteúdo da hora de Jesus. Essa expressão hora de Jesus é própria de João. O último grande sinal que o Evangelho de João nos mostra é a morte de Jesus. Com ela, o Filho do Homem conclui sua obra em favor da humanidade. Abre aspas, está consumado, de Jesus no capítulo 19, versículo 30a. A sua obra, doravante, será realizada pelo Espírito Santo. Não à toa o evangelista diz, abre aspas, então, tendo inclinado a cabeça, entregou o Espírito. Capítulo 19 de João, versículo 30b. Essa hora de Jesus leva ao julgamento. As opções das pessoas são colocadas às claras. Terceiro grande tema. Jesus é o verdadeiro e único rei. No fundo, o tribunal montado contra Jesus não é capaz de condená-lo. Afinal, quando ele afirma que meu reino não é deste mundo, lá em João 18, versículo 36, ele sinaliza que sua realeza não se fundamenta no jogo de poder como fazem as realezas deste mundo. Elas fazem uso da força e da violência. A realeza de Jesus
consiste em dar testemunho da verdade. E a verdade é a fidelidade a Deus e ao seu projeto, o reino. Isso é a verdade. O poder de Jesus é aquele de dar a vida. João evita falar dos maus tratos a Jesus, bem como omite o grito, meu Deus, por que me abandonaste? Como está lá em Mateus e Marcos. Ele também não fala dos malfeitores crucificados ao lado de Jesus. Afinal, segundo João, a cruz é o trono do rei, o que é reforçado pela quantidade de perfumes usada no sepultamento dele, 33 quilos, algo reservado apenas a reis. O quarto e último grande tema que este relato da paixão segundo João nos apresenta. Jesus é o Cordeiro de Deus. Afinal, ele morre durante a preparação para a Páscoa dos judeus, o que se dava na véspera, portanto, da sexta-feira. É importante frisar que o evangelista faz coincidir a morte de Jesus com o momento em que, no templo de Jerusalém, eram imolados os cordeiros para a Páscoa judaica. Basta conferir João capítulo 19, versículo 31. Com isso, João ressalta que o verdadeiro cordeiro pascal é aquele que foi imolado na cruz. Aliás, esse sangue derramado na cruz, ao contrário do cordeiro de Páscoa, confere vida nova a toda a humanidade. E para fazer de Jesus esse cordeiro pascal, nenhum osso dele foi quebrado, como está lá em João capítulo 19, versículos de 33 a 36. Tal como ocorria com os cordeiros abatidos para a Páscoa, que também nenhum osso podia ser quebrado. Agora, é preciso esclarecer aspectos fundamentais da morte de Jesus. Primeiro, os sumos sacerdotes se deram conta que Jesus e a religião, tal como eles a entendiam e praticavam, eram irreconciliáveis. E por isso que dizem diante de Pilatos, abre aspas, nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer. Está lá em João capítulo 19, versículo 7. Isso porque essas lideranças religiosas se serviam de Deus para dominar, submeter e exercer violência sobre os demais. Segundo aspecto fundamental, a morte de Jesus não é fruto da vontade de seu Pai, ou de um projeto já delineado, o qual deveria ser seguido por Jesus. Hebreus, um dos escritos do Novo Testamento, recorda que na lei mosaica, abre aspas, sem derramamento de sangue não há perdão. Está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Mas este não foi o caso da paixão de Jesus. Não temos um Deus vampiro, sedento de sangue, de punição, sacrifícios. Desde o tempo dos profetas, no Antigo Testamento, isso já tinha ficado evidente. Olha o que diz Oséias no capítulo 6, versículo 6. Pois é amor que eu desejo, e não sacrifício, conhecimento de Deus mais que holocaustos. Outra frase importante agora é de Isaías. Estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de bezerros cevados. Não quero sangue de touros, cordeiros e bodes. Lavai-vos, purificai-vos, afastai vossas más ações diante de meus olhos. Parai de praticar o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o direito, corrigi o opressor, julgai o órfão, levai a causa da viúva. Isaías capítulo 1, versículo 11 e depois versículos 16 a 17. E agora, o terceiro aspecto fundamental sobre a morte de Jesus. A condenação de Jesus à morte não foi um ritual sagrado, absolutamente. Historicamente, a paixão e morte de Jesus foram a execução de um delinquente, segundo o critério das autoridades civis e religiosas daquela época. Como frisa muito bem o teólogo recentemente falecido, José Maria Castillo, que nos diz o seguinte: a morte de Jesus somente pode ser compreendida como expoente máximo da luta pela liberdade, ou seja, da luta pela humanização que supera a desumanização. Jesus foi coerente e obediente ao Pai até o fim. Essa coerência cobrou-lhe um preço,
e ele não fugiu nem desistiu de pagá-lo. Quão inspirador é para cada um de nós esse testemunho vivo de Jesus. Em nossa igreja e em nossa sociedade, nos dias atuais, faltam e muito este testemunho, esta coragem e coerência. Já vivemos em tempos de mais profetas do que hoje. Meus queridos, tenham uma sexta-feira verdadeiramente santa, ou seja, reservada, separada para a oração, a meditação e o silêncio. Essas são atitudes preciosas para este dia. Deus abençoe a todos e todas. Uma feliz e santa Páscoa a vocês.